Salve, salve galera! A galera aí do 2 a 1 também que sempre me acompanha e a galera que acompanha aqui esse meu novo projeto do Jandefute. Um grande abraço para todos vocês, boa tarde para vocês. Ontem foi um jogo, um clássico nordestino, de certa forma um clássico que movimenta a cidade, né? Movimenta a rivalidade de Sport Bahia. Sport Bahia que para mim, como eu disse, em vídeos anteriores, no vídeo, para mim, né, em termos de se tratando de histórias, se tratando de títulos, é o maior clássico da região. E aí tudo conspirou lá para que a Ilha do Retiro fosse esse grande palco com um grande público. 19.589 torcedores, quase 20 mil torcedores, mas vamos lá. A gente sabe que não divulga-se o exato aí. Tem pessoas que, né, entram de graça por alguma situação ou outra. Então, bem dizer, deu quase 20 mil pessoas, né? Então, o Sport ganhou a partida do Bahia de 1 a 0 com o gol do Gustavo Coutinho, um jogador que eu até falei, já vim frisando, que estava pedindo passagem no time titular, visto que o Kaique nos últimos jogos não vinha apresentando grande futebol. Mesmo tendo feito aquele gol contra a Ponte que foi anulado, mas não vinha fazendo um bom futebol. E aí a torcida pedia o Gustavo Coutinho. Antes de mais nada, eu peço que você encarecidamente se inscreva aqui no canal, seja no 2 a 1, mas também se inscreva aqui também. Se inscreva aqui no canal Jandefute aqui no YouTube, para que a gente consiga crescer, expandir o projeto. E eu fico muito feliz, né, que vocês sempre acompanham tanto aqui, né, no 2 a 1 quanto também aqui no canal no Jandefute, né, um canal novo, né, tô iniciando aí, faz 6 dias que eu comecei o canal, então dá aquele like, se inscreva, ative as notificações do sininho. O 2 a 1, por exemplo, é um canal democrático, né, um canal que fala do Nordeste em si, do futebol nordestino, e um grande abraço para todos vocês que acompanham, de certa forma, minhas análises. Bom, vamos falar do jogo. O Bahia, o que me surpreendeu, o que surpreendeu todo mundo que analisa jogo e principalmente surpreendeu até a torcida do Sport, foi simplesmente o Anderson Moreira abdicar de jogar com 3 jogadores do ataque titulares, da parte ofensiva. O primeiro foi o Goulart, né? O Goulart, cara, é um jogador imprescindível para que o Bahia consiga fazer, ter uma criação, né? Sair a bola do meio campo com qualidade junto ali ao Mugni, que de longe é o jogador mais lúcido do Bahia. É o jogador mais lúcido. O Mugni é o cara que cadencia o jogo, um cara que bota a bola pro atacante, onde ele está passando ali, no ponto futuro. Então, sem dúvida, o Mugni, ele é de longe o jogador mais lúcido da equipe baiana. Mas ele estava no banco. Quer dizer, o Mugni estava titular, o banco foi o Goulart. E aí, o Jacaré e o Davó, que são jogadores que eu até analisei, que são jogadores perigosos, que conseguem chutes a longa distância, que conseguem também, de certa forma, dar um susto na defesa adversária, também no banco. Então o Anderson Moreira facilitou um pouco a vitória do Sport, ao meu ver, facilitou, né? Ele deixou a desejar, principalmente porque esses jogadores não poderiam, na mão dele, estar no banco. Bom, o Sport tem nada a ver com isso, mas o Bahia entrou com o Matheus Claus, Massinho de lateral, Ignácio, Gabriel Xavier, improvisou, o que eu vi até falando no 2 a 1, e eu falei também no canal do Luna, quando eu fiz a análise do Bahia lá. O Anderson fica improvisando o jogador de lateral e isso tá errado, velho. Inclusive tendo jogador para jogar ali na posição e ele não bota. E isso é bom para quem joga contra o Bahia. Ele botou Rezende, que é um volante, o cara não rendeu bem, o Sport explorou bastante o lado direito do seu time, né? Que no caso é o lado esquerdo. No jogo passado foi Copeta e depois agora botou o Rezende. E aí Patrick, o Mugni e Daniel. E aí os 3 que não eram para ser titulares, que é o Raí, Igor Torres e o Roda Negra. E aí deixou no banco Davó, Jacaré e o Goulart. O Sport começou, né, tentando, né, se impor dentro de casa. O Bahia nitidamente não saía para o jogo, ficou fazendo ali, né, uma espécie
vamos dizer assim, uma linha ali defensiva, e o Sport tentou ali, de certa forma, entrar nessa linha. O Sport que entrou com o Saulo, o Sander, que foi a grande novidade, uma das grandes novidades, Sander, Sabino e Alemão, como eu já falava, frisava de que seria o Alemão, né? E aí, na direita, o Eduardo, que fez uma boa partida. De volantes, o Fabinho e o Ronaldo, nenhuma novidade. O Fabinho, sinceramente, grande monstro no jogo. Monstro no jogo. E, sinceramente, o cara, ele tem muita lenha, velho. No jogo inteiro, ele não cansa, é incrível. E aí, no meio campo, o Giovani, que também não é nenhuma novidade, junto com o Juba. No ataque, o Gustavo Coutinho, que é uma das grandes novidades da escalação, no lugar do Kaique. O Wagner Love é ali também no ataque. Então o Sport entrou dessa forma no jogo e tentou fazer com que o Bahia sentisse um pouco essas pressões. Confesso que eu entrei com 6, 7 minutos de jogo, acredito. Porque estava muita gente tentando entrar no jogo, estava muito lotado a parte do setor que eu estava, que é o setor da frontal, que é a parte ali, né, aquela arquibancada do meio campo, né? Então é o setor que tem mais gente e o setor do Todos com a Nota, que é um programa social. E aí, meu amigo, para entrar foi um Deus nos acuda, mas você pode ver, em algumas filmagens no início do jogo não estava tanta gente preenchido no campo, mas no primeiro tempo, no intervalo, na metade ali do primeiro tempo, você viu que já estava já mais preenchido. E o que o Sport estava pecando no primeiro tempo era, primeiro, aceitar a marcação do Bahia. O Bahia veio com um time para simplesmente empatar o jogo no máximo, não veio querer agredir o Sport. Foi um jogo fácil para o Sport, fácil para o Sport. O Sport não conseguiu explorar, de certa forma, no primeiro tempo. Gustavo Coutinho teve uma escapada, mas ele foi marcado e, de certo, o Sport aceitou um pouco a marcação do primeiro tempo, mas teve um pênalti claríssimo. Aliás, no primeiro tempo, tiveram 2 pênaltis, um no início e um no final do primeiro tempo. Porque o pênalti Sabino também, para mim, foi pênalti. Né? O cara dá uma carga de carrinho ali. Houve a valorização de Sabino? Até que houve, mas pegou. Então, para mim, foi pênalti. E o outro lance também. Achei que o Gustavo Coutinho foi cargueado, cara. E cargueado nitidamente. Mas, no mais, o Sport, a grande oportunidade foi no pé do Wagner Love, né? Que perde ali na entrada da pequena área um gol feito. Chuta para cima. O Sport não conseguia, vamos dizer assim, o meio campo não conseguia produzir. O Giovani perdendo muitas bolas. O Juba pouco criativo ali, né? Um pouco escondido. Né? E o Juba só veio aparecer depois que ele foi deslocado para a lateral quando o Sander saiu, porque o Sander, sinceramente, é um monstro. O cara jogou muita bola ontem. Jogou muita bola. É um cara que conseguiu, mesmo voltando de lesão, conseguiu interceptar várias jogadas e ganhou jogadas ali perdidas. O Sander tá de parabéns, cara. Ele fez uma boa partida. O Fabinho também. E o Eduardo também acertou muitas coisas no jogo. Mas o meio-campo em si não criava. O Giovani, quando tentava dominar uma bola, perdia, tinha que fazer uma falta. O Ronaldo também, não estava saindo tanto para o jogo e estava fazendo muitas faltas. O Edna marcou muitas faltas. Então, o Sport ficou nessa, preso na marcação, aquele jogo truncado. O Bahia gostou disso, né? Não, vamos deixar ele sem jogar mesmo por aqui e vamos marcar aqui o Sport. Sendo que o Gustavo Coutinho estava jogando isolado ali na ponta, o Wagner estava tentando transitar no meio e não conseguia, porque estava sempre tendo marcação ali acirrada. E aí o que acontece? Segundo tempo, com 10 minutos, muita gente reclama, o Claudinei Oliveira demora para mexer. Não tem como reclamar agora, hein? Não tem como reclamar, porque ele aos 10 minutos ele mexe. Ele bota o Facundo, né? Bota o Wanderson, e aí sai o Giovani, né?
O Sander, no exato momento, também saiu. E entrou depois o Juba na lateral esquerda. E ficou o time totalmente ofensivo. Ficou os jogadores ali no ataque. Wanderson, Gustavo, Wagner Love fazendo um falso 9, parecendo um falso 9, né? Meio atacante barra 9. E o Wanderson na esquerda. E o Sport ficou um rombo no meio campo. Um rombo. O Sport é um elenco que tem que escolher. Ou você tem o meio campo, ou você tem atacante. Infelizmente, a formatação desse elenco só temos o de origem mesmo, o Giovani. O Giovani é o único meia. Quando ele saiu, ficou um rombo no meio campo. O Fabinho se matou mais. O Ronaldo teve que contribuir muito mais do que já estava, mas ele não estava contribuindo tanto. Teve que se desdobrar. E ficou um rombo, tipo, dos volantes pro ataque ficou aquele buraco. E os atacantes ali. Então, o que acontece? O Claudinei, ele, ao meu ver, leu direito a partida. Quando ele saca ali, né, o Wagner, bota o Denner. E o Denner preencheu o espaço onde estava o rombo. O Denner já chegou ganhando bola de cabeça. O Denner já chegou desarmando 2 vezes. Participou de jogadas do ataque, tocando bola ali na ponta. Então o Sport preencheu novamente o meio campo. Sabe por quê? Porque o Bahia, com a entrada do Jacaré, do Davó, começou a atacar pelo rombo que estava no meio campo do Sport. Começou a querer atacar por ali. E o Sport começou a... Opa, a gente vai se levar a atropelo aqui. E aí foi quando ele corrigiu, botou o Denner, e o Denner entrou bem na partida. E aí o Sport passou a ter mais tranquilidade para trabalhar sua bola nas pontas com o Wanderson, com o Facundo Labandeira, que é um jogador inteligentíssimo. É um jogador que quebra a linha. Mas ele não quebra a linha driblando, ele quebra a linha dando passe. Muita gente fala assim, o Blas é um jogador que quebra a linha com passe. O Facundo é muito melhor. E outra, o Facundo é mais inteiro fisicamente. Muito mais inteiro fisicamente. E é o que acontece. Aconteceu esse momento que o Sport cresceu um pouco na partida com isso. E foi quando o Sport chegou ao gol. Uma bela transição ali pela direita. O Sport consegue fazer uma bela transição e o gol aconteceu numa jogada ali com Facundo e Wagner Love. E também, né, a chegada do Eduardo ali por aquele lado contribuiu para que o Sport fizesse a jogada. E o Sport fez. Facundo Labandeira deixou na bandeja. Não devia nem ser Facundo Labandeira, devia ser Facundo Labandeja. Deixou na bandeja pro Gustavo Coutinho fazer o gol. Um cara que estava marcado no primeiro tempo e conseguiu essa brecha no segundo tempo. O Sport fez o gol. E aí depois teve o lance do Wanderson. Depois o Juba ficou um pouco mais solto no jogo como lateral. Cruzou bola na área. Parou para querer driblar, né? Tentou fazer alguma coisa no jogo. E foi importante essa vitória do Sport, porque chega a 43 pontos e fica a 2 pontos do Vasco, mas aí o Vasco tem um jogo contra o Náutico. Aí o torcedor vai ter que dar aquela torcidinha de leve para que o Vasco não vença a sua partida, pelo menos empate, que aí vai ser um fator positivo. Mas de certo, o Sport conseguiu essa vitória importante aí e fica agora a 2 pontinhos do G4. Essa é a minha análise. 19.589 torcedores. Parabéns, torcedor do Sport. Sem dúvida, a grande força dessa Série B é o torcedor do Leão. Diz o que você achou, deixa o seu like, diz o que acha. Pô, compartilha esse vídeo aqui para os seus amigos do grupo do WhatsApp, para o Facebook. Compartilha porque é importante, porque aqui eu faço análise de uma forma bem inteira do que eu acho do que aconteceu no jogo. Para mim, melhores da partida, sem dúvida, eu acho o Sander, Facundo Labandeira, o Fabinho e, claro, o autor do gol, Gustavo Coutinho. Abraço para todo mundo.